Aquela tradicional esperada para ver se não vai travar. Tudo certo, sem delay do celular. Bem, meus amigos, domingão, mais uma rodada de NFL. Quem se enxerga pro Jacksonville Jaguars, com derrota dessa vez. Jaguars por 20-12 pro Seahawks. E vou ser sincero, eu acho que quando tem uma derrota, principalmente derrota em jogos onde era possível vencer, o meu desânimo deve transparecer no vídeo. E a minha vontade de se alongar no vídeo é baixíssima, é baixíssima. É que eu tenho um compromisso com o canal de estar aqui sempre postando vídeo. Mas minha vontade era de não postar vídeo mesmo, sinceramente. O que eu posso dizer desse jogo? Eu acho que também desanima, é frustrante, é amargo, mas eu acho que é sem alarde. Não precisa de alarde para essa derrota aí. De modo geral, comentando de modo geral o jogo. O que a gente viu foi um time que não conseguiu engrenar seu jogo terrestre de maneira nenhuma, olhando para o lado ofensivo da bola. A gente não consegue engrenar o jogo terrestre. Nada funcionou, o Tutem não funcionou. O Etienne teve, acho que cerca de 12 carregadas e ele não passa de 30 jardas, sabe? Então, se puxar a média aí, não deve dar 3 jardas por carregada. Se não me engano, é tipo umas 28, 29 jardas. E o jogo terrestre não funcionou, o time não conseguiu estabelecer o jogo terrestre. O Seahawks pôde deixar seus defensive backs mais recuados ali, seus linebackers até mais recuados também. E no jogo aéreo é um time inconsistente, cara. É um time inconsistente de modo geral. O Trevor Lawrence foi bastante pressionado, muitíssimo pressionado mesmo. A linha ofensiva não funcionou dessa vez, a proteção que vinha sendo bem feita, que vinha funcionando acima do esperado, né? Porque a gente não tem uma linha ofensiva boa. E vinha protegendo bem o Trevor Lawrence, acho que tinha um total de 6 sacks aí nos 5 jogos iniciais dessa temporada. E hoje foram 7 sacks, cara. E assim, o Trevor Lawrence também havia sido pressionado contra os Chiefs, mas ele desbloqueou aquele negócio que eu falei que era a representatividade do brilho do Trevor Lawrence, que era começar a correr, começar a fugir, começar a fazer scramble. E hoje ele fez a mesma coisa. Pressionava, ele tentava fugir, tentava fazer scramble. Só que a NFL é uma liga avançadíssima em nível de análise de dado, análise de jogada, semana a semana. Você faz uma coisa numa semana, na outra coisa o seu adversário já está consciente, ele já está preparado para aquilo que você apresentou de novidade, já não é mais uma novidade, as coisas envelhecem rápido. E foi o que a gente viu hoje, as fugas do Trevor Lawrence, sejam a pressão vinha pelos lados, a fuga pelo meio da linha ou a fuga pelos laterais, era praticamente sempre frustrada. Seria interessante, o jogo acabou exatamente agora, mas um dado disso aí deve ser bem negativo pro Trevor Lawrence, porque era muito revés, toda hora que ele tentava fugir ali, pressão pelo meio, tentava correr, era porrada, cara, porrada. E o Liam Cohen até incrementou mais essas jogadas de corrida do Trevor Lawrence no playbook. Tinha algumas read options hoje, e que funcionaram, inclusive, funcionaram em momentos circunstanciais ali, acho que teve até uma quarta descida que a gente usou uma read option, mas as fugas ali de modo geral, a defesa do Seahawks estava preparada para pressionar o Trevor Lawrence e entender que o primeiro raciocínio dele é fugir, correr. Seria fugir e correr porque funcionou na semana passada. Aí minha crítica ao Trevor Lawrence hoje fica de jogar a bola fora, né? Tem que voltar ao simples que deve ser feito pelos quarterbacks. É jogar a bola fora. Às vezes aceitar que você não vai ganhar nada nessa descida aí, entendeu? Não precisa faltar com cuidado com a bola, arriscar um passe, uma interceptação, é jogar a bola fora. Faz o básico, joga a bola fora e recomeça. Porque se semana passada ele poderia ter feito isso, mas as corridas funcionaram, hoje não. Aí, beleza. Isso não funcionou pro Jaguars ofensivamente falando. O jogo aéreo também, cara, muito inconsistente. No sentido assim, foi a melhor partida estatística do Brian Thomas Jr. E eu acho que até na bola jogada hoje, ele teve acho que 8 recepções, passou das 100 jardas recebidas, recebeu finalmente, eu acho que foi o primeiro touchdown dele na temporada. E foi uma boa partida, mas assim, tem um asterisco, cara. Porque o Brian Thomas Jr., ele fez um bom jogo, mas ele acho que foi alvo de 10 passes, pegou 8, é uma média boa, só que teve um passe, 2 passes cruciais ali, que vão na mão dele e ele não pega, sabe? E ele chega a essa temporada com o status de recebedor 1, cara. E recebedor 1 tem que ter uma consistência altíssima. Então você espera do Brian Thomas Jr., eu entrei nessa temporada esperando uma consistência altíssima. Eu falei aqui, esperava que ele fosse um
wide receiver elite em pouquíssimo tempo, entendeu? E a gente tá vendo uma regressão. Se fosse um jogo hoje do Calvin Ridley, Calvin Ridley não vou nem puxar o Calvin Ridley, do Kirk. Se fosse um jogo hoje do Christian Kirk, dessa maneira como foi do Brian Thomas Jr., eu falaria, pô, bom jogo do Christian Kirk, seguro, pegando a maioria das bolas. Se fosse um jogo, sei lá, cara, do Parker Washington, do Diami Brown, os caras que estão aí no elenco. Mas o Brian Thomas Jr., ele não pode falhar em momentos grandes. Eu faço o paralelo com o Jackson Smith e Enigma. O Darnold e o Enigma estão aí uma das sintonias mais quentes da NFL nesse momento, entre recebedor e quarterback. E o Enigma, cara, pega tudo a todo momento e as bolas clutch mais ainda, entendeu? Ele pode ser atrapalhado por marcação, ele pode ser bem marcado, mas se depender dele, ele pega todas as bolas. E com o Brian Thomas Jr. não é assim. O Brian Thomas Jr. não é assim. Ele recebe ali uma campanha que poderia ser uma campanha de empate, já estava 20-12 já, e, pô, ele recebe uma bola maravilhosa do Trevor Lawrence ali, uma terceira descida longa, eu acho que era, não lembro as jardas exatamente, mas eu acho que era para mais de 10 jardas. O Trevor Lawrence converte com uma bola nas mãos do Brian Thomas, e o Brian Thomas dropa inexplicavelmente, ele não ia tomar porrada, e ele inexplicavelmente dropa essa bola, cara. Quem viu o jogo aí sabe, quem puxar aí highlights, muito provavelmente vai estar nos highlights esse momento. E, cara, uma partida consistente com um recebedor ok, mas se fosse o primeiro ano dele, beleza, mas ele já foi um dos melhores rookies da temporada anterior. Então, você espera um cara explosivo, cara, que vai também te ajudar a vencer jogos com jogadas instintivas. E não só isso, a gente viu outros drops também. Hoje o Brenton Strange estava fora, né, o principal talento do time. O Hunter Long atuou, dropou algumas bolas, mas aí eu relevo, não era o tight end principal, sabe? Eu cobro mais de quem é o principal ali. Certo. Pensando agora no lado defensivo da bola, o que faltou para a defesa? Hoje a defesa não conseguiu forçar turnovers, mas eu não coloco tanto na culpa da defesa. Eu acho que foi um jogo muito bem feito do Seattle Seahawks, que conseguiu impor o ritmo de jogo deles. Se a gente não conseguiu impor o jogo terrestre, cadenciar o jogo, eles conseguiram impor o ritmo, entraram muito ligados, saíram na frente com muitos pontos. O Sam Darnold, se tirar todos os recebedores do campo, ele vai achar o Smith Enigma a todo momento, porque a sintonia dos dois é maravilhosa. E, pô, a nossa secundária já tem um problema de ceder muitas jardas. Contra uma dupla que tem uma sintonia espetacular, isso fica mais agravado ainda. Então, assim, achei que a defesa tomou um baile no primeiro tempo. No segundo tempo, conseguiu voltar pro jogo, conseguiu dar ao ataque situações em que a gente poderia virar essa partida. E ali, principalmente no segundo tempo, o Campanile optou por muitas blitz, né? O Standard foi pressionado muitas vezes ali por 5 homens ali. E o Darnold ficou apressado, apanhou consideravelmente ali, assim, de fazer o passe tomar uma porrada. Acho que ele sofreu só um sec, se eu não me engano, ou nenhum sec, não tenho certeza. Mas ele tomou alguma porrada, apanhou um pouco ali, a nossa defesa começou a funcionar e dar a bola na mão do ataque em situações de vencer o jogo, ou de pelo menos empatar o jogo. E aí o ataque não converteu, cara. Um ataque que já não tinha o jogo terrestre estabelecido, vem para um segundo tempo precisando de touchdown, aí fica mais difícil ainda de estabelecer o jogo terrestre. Screen não funcionava, pouca coisa funcionava. Funcionava muito umas jogadas que o Lawrence tirava da cartola. E aí eu elogio a partida do Trevor Lawrence aqui. Achei uma boa partida, cara. Uma boa partida de verdade do Trevor Lawrence. Eu acho que ele ainda é inconsistente dentro do jogo. Mas não é porque ele faz jogadas horrorosas e jogadas muito boas. É porque ele oscila entre o muito bom e o regular. De repente ele é regular, assim, ele dá um passe com menos azeite do que poderia. E aí ele vai lá e tira uma bola maravilhosa da cartola, um passe espetacular, um passe que poucos caras acham. Inclusive o touchdown do Tim Patrick é muito bonito. Que ele ameaça correr, ele volta, ele olha o Tim Patrick contornando o marcador e ele faz o passe na lateral do marcador ali. É uma bola muito fácil de lançar, uma interceptação arriscadíssima. E, pô, ele foi lá e fez esse passe. Então eu achei um jogo bom do Trevor Lawrence, achei um jogo onde ele tava ligado, tava fazendo bons passes. Faltou pra mim o quê? Presença de pocket no sentido de sentir a pressão. Eu diria assim, sentir a pressão. Saber que nem sempre a corrida vai ser a melhor resposta, às vezes compensa jogar a bola pra fora. E acho que isso teria nos ajudado muito hoje nessa partida. Se ele tivesse essa leitura de desistir da jogada. Joga a bola fora, vamos pra próxima. Prejudicaria menos a equipe. Mas não coloco na conta dele, eu coloco a derrota hoje na conta do ataque de modo geral, que ainda não tem a consistência necessária para impor seu ritmo de jogo. É um ataque que tem muita dificuldade em impor o ritmo de jogo.
A gente pegou o Chiefs, eu senti que o ataque do Mahomes impôs o ritmo de jogo sobre a gente. O Sam Darnold hoje no primeiro tempo distribuiu o ritmo de jogo contra a gente também. A gente não consegue isso, cara. É um negócio muito engessado e eu acho que passa muito por essa crise de recebedores. O Brian Thomas não tá com sabe, a forma super saiyajin dele. Mas ele melhorou, querendo ou não, ele melhorou em relação ao que vinha jogando antes. Quem sabe no próximo jogo ele tá 100% dentro, tá 100% on fire. Ainda sinto ele com um pouco de medo de tomar porrada. E meu apelo, cara, vamos botar o Travis Hunter aí pra ser recebedor mesmo. Esquece esse negócio de jogar em duas posições, né? Tá precisando do recebedor 1 no momento. Difícil. E também, o que mais que eu posso falar aqui? O Little, péssima partida como kicker hoje. Quem tem ele no Fantasy aí zerou, porque ele não acertou nada, cara. Ele erra um extra point, ele erra um field goal. E depois o time entrou numa espiral ali de querer, no segundo touchdown que é feito, querer arriscar aquela conversão de 2 pontos. Eu achei desnecessário, porque foi uma campanha trancos e barrancos. E, 2 pontos, a não ser que você tenha uma jogada muito bem projetadinha, 2 pontos é um negócio muito de euforia, cara. Se o time cresceu, o estádio veio abaixo, você vai lá e arrisca para 2 pontos. Ali o Lawrence chamou, eu entendo o Lawrence chamar, o quarterback tem que ser um pouco maluco nesse sentido. Mas faltou o Liam Cohen dar uma freada, falar, irmãozão, pé no chão. Vamos deixar o Little chutar, não é possível que ele erre outro extra point, a não ser que ele tinha alguma lesão aí que eu não vi na hora, não ouvi também o narrador da Zone ali falando. Mas faltou um pouquinho de pé no chão ali, acho que a gente se desesperou muito cedo. De qualquer modo, não acho que é uma derrota pra ficar alarmante. Acho que faz parte e põe um pouco nossos pés no chão, assim, no sentido de não somos contenders, somos um time que briga pelas coisas. Estamos brigando, temos que melhorar, tem que melhorar o jogo terrestre, tem que melhorar a defesa nas questões de jardas aéreas. É mais um jogo onde a defesa não consegue pressionar o suficiente, é uma defesa que rouba a bola, mas a pressão ainda é um pouquinho ali engasgada, às vezes o quarterback consegue fugir, como foi o caso do Mahomes semana passada, às vezes o quarterback não é tocado, como foi o caso do Sam Darnold. Então deu uma queda na produtividade do Josh Allen, sentindo falta aí do Travon Walker. Armstead também já teve jogos mais brilhantes, tá faltando alguém brilhar naquele pass rush ali. Momento de seguir, cara. Seguir, trabalho de formiga, pés no chão, né? Não tem o que fazer. Próximo jogo eu acho que é contra o Rams, jogo dificílimo, mas é trabalho. É trabalhar a semana porque é um time que já mostrou que pode ganhar grandes jogos, pode vencer grandes partidas. E até numa derrota dessa teve momentos bons, cara. Momentos bons, como eu disse aqui. Gostei muito do jogo do Trevor Lawrence, etc. E Paul Brown, o jogador da nossa secundária, também fez uma ótima partida. Quando o ataque do Seahawks cai de produção, é ele que está em cima do Smith Ndigma. Então fez uma ótima partida também. E é isso. Não vou me alongar muito mais. Já deu um vídeo bem grande até para uma derrota. Seguimos o próximo jogo aí. Não sei quanto foi o Colts. O Colts está acabando agora. Imagino que vai ganhar do Cardinals, porque estava no finalzinho do jogo. E esse Cardinals é muito azarado. De qualquer modo, seguimos ali na espreita da divisão. Uma briga de wildcard. Duval.